Bom dia, graças a paz. Hoje a reflexão é um ponto mais, na verdade, mais comum no nosso meio. E o título, o tema, não sei, que eu escolhi para colocar é Nas adversidades, glorifique a Deus. Que foi uma reflexão que foi preparada para um grupo aqui e eu resolvi filmar ele e colocar aqui no YouTube. Os textos para o texto base, ele é um pouco extenso, mas necessário. O primeiro texto que nós vamos ver hoje está no livro de Atos, capítulo 27, versículo 9 e o versículo 10, que diz: E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. O outro texto também está no livro de Atos, capítulo 28, o versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pontas do fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a Bíblia pendurada na mão, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal, nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram um deus. E ali próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo, com febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades, e sararam. Glória a Deus. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Esta é a palavra do Senhor. Eu quero iniciar falando algo que acontece em nossas vidas. Nós podemos escolher, nós podemos decidir, até decidir o destino de nossa viagem, mas não a maneira de chegar lá. E surge a pergunta: quem nunca sonhou com algo? Quem nunca planejou algo e no decorrer da vida as coisas tomaram rumos diferentes? Sabe por quê? Nossos planos nunca saem como planejamos? Porque as nossas vidas, a nossa jornada, ela é como um cruzeiro marítimo, que é planejado de uma forma e no meio uma tempestade o surpreende. Assim,
as nossas vidas, ao longo de nossas vidas, nós vemos pregadores, comentaristas, eles descrevem as nossas vidas justamente assim, como uma viagem. E assim como em um cruzeiro, em uma jornada de viagem, existem imprevistos, nas nossas vidas também acontecem muitos desses imprevistos. Exemplo, eu não sei se você tem o costume de quando acordar planejar todo dia, mas vamos dizer que você tem. Você vai acordar, você para um pouco, você agradece a Deus por aquele dia e planeja: Senhor, que meu dia seja conforme a tua vontade, mas eu planejo fazer isso, isto e isto. E no decorrer do dia, devido às circunstâncias, devido à situação A e B, você muda o percurso, você muda o planejamento. Não é isso que acontece? A nossa vida é dessa forma. E você deve estar pensando: então o que fazer para não passar por essas tribulações? O que fazer para não passar por essas adversidades? Já sei, vou fazer a vontade de Deus. Você deve estar pensando. Isto é louvável e isto é o correto a se fazer. Mas eu quero que você saiba que mesmo estando fazendo a vontade de Deus, ainda vamos encontrar as tempestades pela frente. Em certo momento de nossas vidas, nós podemos até pensar: Deus não olha para mim. Mas é aí que você se engana. Deus está sempre perto daqueles que eu amo. Mesmo que por infelicidade nós possamos naufragar, mesmo que possamos chegar a uma terra deserta, apenas com nossas próprias vidas para oferecer, Deus estará a nos consolar, a nos guiar, a nos proteger. Eu quero lhe fazer uma pergunta: você sabe por que nós passamos por dificuldades? Antes de continuar, eu gostaria de pedir a vocês que leiam todo o capítulo 27 e 28 de Atos. Mas aqui eu vou frisar no capítulo 27, do versículo 9 ao 20. Eu enumerei aqui 4 motivos do porquê nós passamos por adversidades, por problemas, por tribulações, se assim você queira falar. O primeiro motivo é como uma advertência. No versículo 10, Paulo diz: vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Os seus planos podem ser os melhores possíveis, mas o transporte, entre aspas, ele pode ter algo errado. E se não for o transporte, pode acontecer as adversidades imprevisíveis. No caso dessa navegação, as tempestades, o tempo ruim. As adversidades, os problemas, eles vêm para nós como uma advertência. E essas advertências, irmãos, eles são como placas luminosas. O que cabe a nós precisamos aprender a lê-las, nós precisamos aprender a entendê-las, nós precisamos aprender a discerni-las. O problema, irmão, é que nós não discernimos essas advertências. Deus fala com um irmão que vem falar com você, Deus fala através de uma dificuldade, Deus fala através de N formas, mas nós não conseguimos entender. A exemplo disso, desses sinais que Deus está nos alertando, eu procurei aqui um exemplo muito simples que acontece, acredito que com 99% das pessoas ou mais. Nós gastamos 4, 5, até 6 horas no WhatsApp, sem cansaço, sem sono, sem objeção de tempo. Mas quando nós pegamos a Bíblia para ler,
acredito que com 5 minutos já estamos dormindo. Nós não conseguimos ler a Bíblia, já vem o sono, já vem o cansaço, já vem o incômodo. Você já parou para pensar nisso? Deus está lhe advertindo em algo. Algo está errado. Examine-se. O segundo motivo que os problemas vêm é para que nós não caiamos em descrédito. Porque o descrédito, ele é perigoso. A Bíblia fala no versículo 11 do capítulo 27 que o centurião, aquela pessoa, ela dava mais atenção, na verdade ele deu atenção apenas ao piloto, ao mestre do navio, porque ao que Paulo dizia. Na nossa viagem, na nossa jornada, nós precisamos buscar orientação e conselho daqueles que andam com Deus, daqueles que buscam estar na presença de Deus. Quem despreza os conselhos daqueles que andam com Deus sofrem grandes danos, assim como aqueles. Quantos filhos, irmãos, quantas pessoas, quantos filhos sofrem, estão hoje sentindo o peso do seu erro, simplesmente por não ouvir o conselho de seus pais. Quantas pessoas hoje, irmão, nós vemos, estão completamente perdidas, sem esperança, porque não ouviram o conselho da igreja, porque não ouviram o conselho do seu pastor. Que nós possamos aprender e a ler os sinais que Deus nos dá. O terceiro motivo, irmão, é que a voz do povo não é a voz de Deus. Os problemas vêm em nossas vidas, irmãos, para nos mostrar que a voz do povo não é a voz de Deus. A maioria, irmão, daquelas pessoas que estavam naquele barco, a opinião deles era que partisse e não ouvisse o conselho de Paulo, o conselho do homem de Deus. Irmãos, a maioria nem sempre está com a razão. A maioria nem sempre discerne a vontade de Deus. E eles não deram ouvido. E o que acontece é que vem o quarto motivo. É que quem não escuta conselho, ele sofre as consequências. Os versículos 13 a 20. A jornada de nossas vidas, irmãos, muitas vezes ou sempre vai aparecer a aparente segurança. Nós vemos que o vento estava brando. E por um momento, irmão, parecia que Paulo estava errado e a maioria correta. Mas o perigo vem. E o perigo está justamente aí. Que depois da bonança, o tufão chegou. A crise chega em nossas vidas. Aí vem sobre nossas vidas a sensação de impotência. O navio, a vida, já não está mais no controle. Quando esta sensação de impotência, ela chega em nossos corações, nós perdemos o rumo, nós perdemos as rédeas, que um dia nós entregamos nas mãos do Senhor e pegamos para nós. Quando você entrega a sua vida a Jesus, deixe Ele guiar as suas vidas. E quando isso acontece, irmão, tem os prejuízos. Quando não damos ouvido a conselhos de homens de Deus, de homens que têm vida no altar, vem os prejuízos. Aquelas pessoas precisarão aliviar o navio e jogar seus bens para fora para salvar a sua vida. Vem em nosso interior a desesperança. Afinal, irmãos, dissipou-se toda a esperança de salvamento. Nós dizemos, não tem mais jeito, acabou. Talvez, irmão, neste momento, você esteja assim, sem nenhuma esperança. Afinal, você está no fim, no final da linha. Você está nocauteado. Você está pronto a jogar a toalha e desistir do seu casamento, e desistir do seu trabalho, e desistir do seu ministério na igreja, e desistir da sua caminhada com Deus. Você está desamparado. Você está desiludido. Mas não faça isso, irmãos. Pois é, até agora eu falei sobre os problemas e como eles e por que eles acontecem. Mas eu preciso dizer o que precisamos fazer. E digo a vocês, irmãos, o que você precisa fazer.
A primeira coisa que você precisa fazer é tomar uma atitude. Continuando no versículo 27, irmão, nós vemos que Paulo tomou uma atitude. Ele não ficou ali se lamentando por tudo e dizendo, viu? Eu avisei vocês. Assim como muitas pessoas que estão próximas a vocês fazem. Eu te avisei. Eu estava aqui do teu lado, te avisando. Paulo, ele não fez isso. Ao invés disso, o que foi que ele fez, irmão? Ele se posicionou. Ele procurou uma alternativa para mudar a crise, para mudar aquela situação. Irmão, na adversidade, na tribulação, irmão, não procure culpados. Faça diferente. Procure uma solução. Porque todo problema, irmão, ele traz uma porta, ele traz um escape, ele traz uma semente que pode nos levar à vitória. Tome uma atitude, se posicione, tente solucionar. Irmãos, eu quero lhe dizer, na tempestade, abandone o medo. Você pode dizer, eu estou com medo, eu não vou suportar, eu estou sem esperança. Irmão, no fragor daquela tempestade, quando todos ali estavam desesperados, Paulo disse, já agora eu vos aconselho bom ânimo. O que é que nós vemos ali, irmão? Paulo ele não está tomado de medo, mesmo diante da situação, mesmo diante daquela tribulação, ele está tomado de fé. Irmãos, quando nós vemos que o problema está visivelmente sem solução, quando nós vemos que nossas vidas estão todas tristes, nós olhamos para fora. Eles estavam no barco. Quando nós estamos em alto mar, sem solução nenhuma, e as águas, os ventos batendo contra nossas vidas, as dificuldades vêm, você está na sua mente e dizendo, eu não aguento, eu não vou suportar. Quando você olha para fora do barco, o que é que você vê? Você vê o Senhor Jesus olhando, andando por sobre o mar, por sobre aquela dificuldade, irmão. Isso nos mostra, irmãos, que os problemas estão debaixo dos pés de Jesus. E se nós o chamamos de Senhor, Ele diz que nós seremos vencedores juntamente com Ele. Jesus já está no controle de tudo. E aqueles problemas, aquelas dificuldades, está literalmente debaixo dos pés do Senhor. E se nós estivermos com Ele, Ele vai nos ensinar, nos guiar no rumo da bonança. Mas até agora eu falei sobre quando eu estiver com problema. Mas você pode dizer, irmão, mas eu não estou com nenhum problema. Eu, graças a Deus, Deus tem me abençoado, estou agraciado. E quando quem está passando por uma dificuldade, por um problema, é o meu irmão. É aquela pessoa ali que eu conheço, eu vejo, ele está passando por muito problema. E quando é ele, irmão, a nossa obrigação, irmão, é de ampará-lo, é de aquecê-lo. Pois ele quase foi submergido pelas águas. Sabe, irmão, na vida nós vamos encontrar dificuldade. E podemos encontrar também pessoas que não têm motivos para adorar a Deus. Mas nós iremos ver que mesmo elas não tendo motivo, elas vão encontrar motivo para louvar o Senhor no sofrimento. Exemplo disso, irmãos, vem à mente aquele homem coberto de lepra. Ele estava totalmente deformado e provavelmente mal cheiroso. O que é que ele faz, irmão? Ele se prostra aos pés de Jesus e o adora. E se um leproso, irmão, daquela forma, naquela situação, até cheirando mal, ele pode adorar a Deus. E nós, irmãos, que temos saúde, nós que temos 2 braços, 2 pernas, meu irmão, glorifica a Deus. Aproxime-se, irmãos, daquele calor. Procure alternativas novas, irmão. Tem gente que começa a ter lutas e procura as trevas. Procura gente amargurada, procura pessoas piores do que elas. A luta, irmãos, não é um ponto final, mas é uma escada que nós podemos ir. Que nós podemos ir de fé em fé, de força em força e de glória em glória. Aleluia. Glória a Deus. Em Atos 28, capítulo 3,
nós vemos que Paulo sai para pegar vides. Isso na versão fiel, que diante do contexto nós podemos interpretar como gravetos, pequenos pauzinhos para alimentar a fogueira. Enquanto todos ali, irmãos, estavam ao redor da fogueira, pensando somente em si, Paulo, diferentemente daquelas pessoas, ele vai buscar em volta algo para alimentar a fogueira, para que todos aqueles sejam usufruam daquilo. Paulo tomou uma atitude e diz: eu vou ajudar, eu vou arranjar mais combustível para esse fogo. Mas, diferentemente de Paulo, nós insistimos em dizer: mas eu não tenho nada, eu estou passando por essa dificuldade, eu não posso fazer nada. É justamente por isso que eu estou assim. Eu estou nessa crise justamente pela falta de recursos. Paulo também não tinha, mas Paulo tomou atitude, se levantou e foi, e trouxe, e todos usufruíram da atitude de Paulo. Você pode dizer ainda: mas eu não tenho nada. E isso nos traz à memória a viúva que foi a Eliseu. Ela estava endividada. E o que foi que ele fez? Ele mandou para ela ir para casa e ver o que tinha. E vocês conhecem muito bem a história. Ela tinha apenas um bocado de azeite. Pouca coisa. Mas diante daquele pouco, diante da obediência à palavra de Deus, aquele pouquinho, ou aquele nada que nós podemos interpretar dessa forma, ela recomeçou toda a sua vida. Deus, Ele pode fazer tudo, irmão. Deus, Ele pode lhe ajudar a recomeçar a sua vida. Ele pode recomeçar do nada. Ele faz coisas, traz coisas invisíveis a visíveis. Se você tomar essa atitude, irmão, de aceitar, de receber, com apenas um bocado que você pode ter, e no seu entender, na sua mente, você pode dizer nada, você pode recomeçar. Toma essa atitude, recomeça, não se entregue a essa situação. Meu irmão, eu quero lhe dizer que ninguém começa subindo uma escada lá do último degrau. Nós começamos a subir a escada do primeiro degrau. Nós começamos a subir de degrau em degrau, e com força, e com esforço, e com perseverança. Nós vamos chegar lá. Então, irmãos, não abandone o seu trabalho, não abandone a sua casa, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não desista do seu ministério, não desista, irmãos, não desista do seu ministério, não desista da sua caminhada. Persevere, que de grau em grau, degrau em degrau, você vai chegar lá. Em nome de Jesus. E nós vemos também nessa passagem, no capítulo 3 no versículo 3 do capítulo 28, que Paulo ele é mordido por uma víbora. Irmãos, nessa sua jornada, as víboras vão se manifestar. As víboras, elas vão tentar lhe derrubar. As víboras vão tentar lhe derrubar quando você estiver à beira daquele aconchego, do calor. Elas vão tentar de todas as formas destruir a sua vida. A víbora ela grudou na mão de Paulo. Então aquelas pessoas lá disseram: certamente esse homem é um assassino. Por quê? Porque ele passou por aquela dificuldade. Ele foi salvo do mar, mas a justiça não o deixou viver. O diabo, irmãos, ele age dessa forma. E realmente, Paulo era um assassino mesmo. A história dele estava manchada. Satanás, ele pegou o passado de Paulo e trouxe para todo mundo ver. E é isso que o inimigo faz, irmãos. Ele usa o passado contra nós. Ninguém pode mudar o passado de Paulo. Ninguém pode mudar o seu passado. Mas tem um que pode. É Jesus de Nazaré. Porque, assim como Paulo agora ele é um apóstolo.
Agora ele é um embaixador de Deus. O Senhor, irmãos, ele pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar. Quando tem essa frase que eu vejo nas redes sociais, e vem muito a calhar agora, que diz que quando o diabo lembrar do seu passado, lembre a ele o seu futuro. Nós iremos morar no céu, irmãos, com Jesus, e ele vai ser atormentado eternamente no inferno. Irmãos, o diabo ele pode usar isto, mas a nossa atitude é somente continuar a andar com Cristo, cuidar do seu caráter. Cuida, irmãos, cuida do seu caráter, e Deus cuidará da nossa reputação, irmão. Que nós possamos, irmãos, em um nome santo de Cristo Jesus, usar as ferramentas de Deus para nós. Eu quero finalizar dizendo, com o milagre de Deus, ele está em nossa direção. O que é dificuldade para você, o que é dificuldade para mim, é uma oportunidade para Deus. E eu finalizo dizendo, glorifique a Deus. Amém. Que Deus os abençoe poderosamente. Amém.